Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula vamos falar sobre a função afim, mas na parte gráfica, tá? Então nós vamos estudar o gráfico de uma função afim, ok? Vem aqui comigo. Bom, então lembrando, função afim, seja f uma função de R em R, lembrando lá, né, pessoal? R quer dizer aqui o conjunto dos reais, então aqui nós temos o domínio desta função sendo reais e o contradomínio também sendo os reais, definida por f de x é igual a x mais b. Então, pessoal, esse é o formato da função afim. Vamos lembrar lá, né? A f de x é igual a ax mais b ou simplesmente y igual a x mais o b. Tudo bem? Bom, aqui está alguns exemplos acerca de função afim, onde nós temos o conhecimento dos coeficientes a, que aqui nesse caso é o 3, e o b, que é o 7, e assim por diante, tá ok? Nós já estudamos um pouquinho de função afim, então é importante quando chegar nesta aula a gente tenha assistido às aulas aí de conceitos iniciais, de introdução à função afim, beleza? Então aqui nós vamos relembrar algumas situações gráficas acerca da inclinação da reta, né? Lembrando que a função afim, que é uma função do primeiro grau, você tem que a representação gráfica será uma reta, beleza? E aqui está o exemplo da inclinação da reta para quando ela tiver o coeficiente a maior que zero ou se ela tiver o coeficiente a menor do que zero, beleza? Então, aqui nós falamos que é uma função crescente, que é quando você tem o a maior do que o zero, beleza? E uma função decrescente, quando você tem aqui o a menor do que zero, beleza? E aí aqui nós temos a medida alfa, que é a inclinação desta reta, que é a medida do ângulo, lembrando sempre que é do eixo x sentido até tocar na reta, beleza? Então você percebe aqui o que está acontecendo também com o coeficiente angular. Por isso que a gente fala que o a numa função, nesse caso aqui a gente está utilizando o a como nomenclatura, então o a nada mais é do que o coeficiente angular da nossa reta, ok? Onde a gente faz estudo sobre coeficiente angular, sobre a inclinação da reta, também lá na geometria analítica, ok? Então olha lá, essa figura 1 está representando então a inclinação da reta em função do coeficiente a da nossa função afim. Essa figura 2 também representa em relação ao a. Se o a for maior que zero, crescente. Se a menor que zero, decrescente. Beleza? Bom, então esse coeficiente que nós temos, que é o coeficiente angular, ele também pode ser obtido com o cálculo da tangente, tá? Como a gente está colocando aqui, ó, o parâmetro A, ele é a mesma coisa que a tangente de alfa, que é chamado de coeficiente angular. Já o B, nós temos aqui, ele é chamado de coeficiente linear, ok? Em qualquer caso, a reta corta o eixo y no ponto 0b. Pessoal, o que isso quer dizer? Que aonde você tiver o coeficiente linear, ele vai ser o valor do y, ou seja, você vai ter a sua reta cortando no eixo y. Então, a coordenada da reta cortando o eixo y é 0b ou 0y, né? Como é que você encontra essa informação? Basta você calcular f de zero, ou seja, no lugar do x, você vai colocar o zero. Então, você acaba encontrando aqui, ó, aonde o seu gráfico vai interceptar o eixo y, beleza? Então, nós temos aqui as situações aqui onde é chamada de função linear. Aqui esse gráfico, é claro, tem uma característica particular, onde você tem aqui o b igual a zero. Ou seja, você tem a coordenada ali, né, ó, 0, 0. É onde o seu gráfico ele vai cortar na origem do plano cartesiano, ok?
Então aqui nós chamamos que é uma função linear, onde você tem um gráfico cortando na origem. É claro que vai depender também aqui a inclinação da reta, sendo crescente ou decrescente, porque está em função do A. Aqui o A é maior que zero e aqui o A é menor do que zero, beleza? Então essa é a diferença, aqui é uma particularidade também acerca aí quando você tem um y igual a zero, que é o coeficiente b igual a zero, tá bom? Então aqui é uma particularidade também acerca dessa situação. Bom, em cima de todo esse conhecimento que nós temos aí acerca do coeficiente a e acerca do coeficiente b, nós vamos já esboçar aqui alguns gráficos, tá? Bom, para você esboçar um gráfico, pessoal, você precisa ter aí as informações primordiais que são, ó, quais são essas informações, né? É claro que você vai analisar o coeficiente a, verificar se ele é maior ou menor que zero. Bom, aqui na letra A, nós temos que o coeficiente a é igual a 2. Olha lá, ó, coeficiente a é igual a 2. Então, nós temos que o a é maior do que zero. Se o a é maior que zero, lembra lá da inclinação da nossa reta, né? Nós vimos lá que a inclinação da nossa reta vai ser crescente. Então, vou fazer aqui um esboço para vocês verem como que vai ficar mais ou menos essa reta, tá? Analisando os coeficientes, é claro, seja o angular e o linear, e aí a gente tem uma direção aí de como que vai ser a representação gráfica da nossa reta, tá bom? Vamos fazer aqui rapidinho. Bom, pessoal, então vamos fazer apenas um esboço, tá? Então a gente já analisou aqui que o coeficiente a é maior que zero. Vamos verificar então aonde o nosso gráfico vai cortar o eixo y, né? Então nós temos aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo x, que é o eixo das abscissas. Onde é que eu sei onde o meu gráfico vai cortar o eixo y? Basta você olhar quem é o coeficiente b, né, pessoal? Olha lá, quem é o b aqui? O b é 3. Lembra lá o que a gente falou? É quando você pega o x igual a zero. Você calcula aqui, ó, f de zero, né? Então, o f de zero vai ser igual a 2 vezes zero mais o 3. Então, o f de zero vai ser igual a 3. Então, você vai ter o gráfico cortando o eixo y exatamente no 3. Beleza? Algo também interessante seria você fazer para ter aí uma certeza onde está passando o seu gráfico, é você verificar aonde ele vai interceptar o eixo X. De que maneira você vai verificar isso? Você vai verificar fazendo y igual a zero. Então você tem isso aqui, ó, y igual a 2x mais 3. Então nós vamos colocar o y igual a zero. O y vai ser igual a 2x mais o 3, isola o x, pessoal. 3 está somando, passou subtraindo. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, você tem 3 dividido por 2 igual a x. Então, aqui você tem um par ordenado, x igual a menos 3 meios e o y igual a zero. E aqui, quando você fez esse outro par ordenado, quando você fez x igual a zero, você tem um par ordenado 0 e o 3. Tá? Então, você tem dois pontos importantes aqui para esse gráfico. Fazendo um esboço aqui bem rápido, ó, vamos supor aqui que mais ou menos o 3 esteja aqui, tá? Aqui é o 3, em menos 3 meios. Menos 3 meios é menos 1,5, né, pessoal? Vou colocar mais ou menos aqui. Então, aqui a gente sabe que é o menos 3 meios. Então, eu sei que a minha reta vai passar por esses dois pontinhos que eu acabei de colocar aqui, ó, tá? Então, aqui é só um esboço, daqui a pouquinho eu já vou apresentar para vocês exatamente o gráfico, como que vai ficar, que aí vai estar proporcionalmente ao que se espera, tá? Então, fazendo aqui o gráfico, mais ou menos, pessoal, isso aqui, ó, tá? Essa é a representação gráfica da letra A que nós estamos fazendo, onde esse meu gráfico ele vai passar por esses dois pontinhos aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 0,3, que a gente já comentou, e esse pontinho aqui que nós encontramos é o menos 3 meios e 0 para o y. Então, é sempre importante quando você vai fazer a construção gráfica de uma reta,
uma função afim, você tem que entender aí, perceber aonde o seu gráfico vai cortar o eixo X e aonde ele vai cortar o eixo Y, beleza? E é claro, você saber aqui, ó, a inclinação da reta também ajuda muito, que é para você ter certeza do que você está fazendo. Quais são os passos que você tem que fazer para ter uma boa construção gráfica? Você vai calcular o par ordenado onde o y é zero e aonde o x é igual a zero. Então você vai encontrar esses dois pontinhos aqui, ó, esses dois pares ordenados, beleza? Encontrando esses dois pares ordenados, você tem aí a direção da sua reta. Vamos ver se ficou igual lá. Essa aqui é a reta da letra A, que a gente acabou de fazer, tá? Então, nós temos aqui, ó, a representação gráfica exatamente do que nós fizemos. É claro que aqui ele encontrou mais um pontinho, fazendo x igual a 1, tá? Então, se o x for 1, só você substituir aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais o 3, 5. Então, você tem esse ponto aqui que é 1 para o x, 5 para o y. Eu não fiz isso, né, pessoal? Eu encontrei apenas dois pontos. Eu encontrei este pontinho aqui, que é o 0 e 3, e encontrei esse outro ponto para saber exatamente onde o gráfico vai cortar o eixo X, que eu acredito ser mais importante ainda, porque se você acha onde ele vai cortar o eixo X e onde ele vai cortar o eixo Y, você sabe exatamente a inclinação da sua reta, por onde ele vai passar, tá? Então esse ponto aqui, ó, é o menos 3 meios, vou falar de novo, e o zero, beleza? Então pode perceber que o nosso rascunho, que o nosso esboço, está certinho aqui para o gráfico que nós acabamos de mostrar, beleza? Então vamos fazer a mesma coisa na letra B, tá? Agora que a gente já tem uma noção do que está acontecendo, vamos fazer na letra B, que é a função g de x. Então você tem aqui, ó, o seu A é menos 2, então ele é menor que zero, então você sabe que a inclinação dessa reta será decrescente, né? Será um pouco diferente dessa que a gente acabou de fazer, beleza? Já vou calcular aqui com vocês o y igual a zero, então vamos pegar ali, ó, o g de x, né, pessoal? É a mesma coisa que y, então y igual a menos 2x mais o 4, no lugar do y eu vou colocar o zero, e vou isolar agora o x. Então, me acompanha aqui para a gente ir direto. Ó. O 4 vai subtraindo, menos 2 está multiplicando, vai dividindo. Isso é igual a x. Bom, como os sinais são iguais, a gente tem que o resultado vai ser positivo. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui nós encontramos um par ordenado. Que par ordenado que é esse? É o par ordenado 2 para o x, 0 para o y. Lembra lá, ó, eu coloquei y igual a 0, tá? Então, esse ponto vai ser muito importante. Vamos encontrar um outro ponto. Lembrando que este ponto y igual a 0 é onde o seu gráfico vai cortar o eixo x, tá? Agora nós vamos fazer x igual a 0, tá bom? Então nós temos o seguinte, ó, y igual a menos o 2, no lugar do x nós vamos colocar o 0, tá? Mais 4. Mas é claro, você sabe que o resultado será 4, que é o b, né, da nossa função. Então a gente tem que o gráfico ele vai cortar exatamente no y igual a 4. Então o ponto que nós encontramos aqui vai ser 0 para o x e vai ser 4 para o y. Beleza? Então, como que vai ficar o gráfico? Já vou jogar aqui para vocês direitinho, tá? E a gente vai encontrar esses dois pontinhos que nós acabamos de definir. Olha lá. Então, os pontos que nós encontramos, tá? Nós encontramos este pontinho aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto 0 e 4. E encontramos esse aqui também, ó, que é onde exatamente a sua reta vai cortar o eixo x. Esse ponto aqui é o ponto 2 e 0 para o y. Pessoal, perceba que esses dois pontinhos já são suficientes para você verificar qual é a inclinação da sua reta, por onde a sua reta vai passar, tá? E é claro aqui
representando no gráfico, você tem aqui o x igual a 3. Se você colocar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6 mais 4 menos 2. Então, você tem um pontinho aqui, 3 para o x e menos o 2 para o y. Também não tem problema. Mas eu repito, se você encontrar esses dois pontinhos, que são a dica para vocês, que é o y igual a zero e o x igual a zero, já são suficientes para você traçar a reta dessas funções. Bom, então aqui, pessoal, como eu já estava falando para vocês, a intersecção com o eixo OX. Então, é exatamente você fazer o y igual a zero, como eu estou demonstrando para vocês. Olha lá, quem é o f de x? O f de x é y. Então, basta fazer y igual a zero. Então, aonde o seu gráfico vai cortar o eixo x é exatamente no x igual a menos o b sobre o a, que é a raiz da sua função, tá? Então, se você fizer essa ideia, você vai saber aonde o gráfico vai cortar o eixo OX, ou seja, o eixo Y, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, a gente já sabe essa ideia, a gente já aplicou a contextualização, tá? Então, aqui a gente já tem um outro exemplo da função f de x igual a menos 3x mais 6. Então, aqui você tem o a igual a menos o 3, então vai ser uma função decrescente, beleza? E nós vamos fazer o f de x igual a zero e encontrar aí qual vai ser a minha raiz. Então, fazendo menos 3x mais 6 igual a zero, isolando x, nós encontramos x igual a 2. Ou seja, nós temos o ponto 2, 0, ok? Então, esse ponto 2, 0 está exatamente aqui. Então, eu sei na onde o meu gráfico vai cortar o eixo x. E é claro, nós já aprendemos também aonde é o coeficiente linear, que é exatamente onde ele vai cortar o eixo y, que é o b da nossa função, né? Se você olhar para a função, quem é o b? O b é 6. Então, é exatamente aonde o seu gráfico vai cortar o eixo y. Bom, pessoal, nesse exercício, então, nós temos aí, ó, considere a função f de R em R, domínio real, né, e contradomínio também real, definida por f de x. Então, olha lá, essa aqui é um pouquinho diferente, né, da construção dessa função. Os alunos acabam se perdendo, né? Então, a função, a gente tem que lembrar que função nada mais é do que uma lei, uma regra, ok? E aqui ele está te dando essa lei, ele está te dando essa regra. Então, ele está falando assim, ó, se você utilizar os valores do x menores ou igual a 1, então é para você usar essa lei aqui, ó, x mais 3. Exemplo, então, olha lá, x menor ou igual a 1. Isso significa que, se eu fizer x igual a 0, por exemplo, é menor do que 1. Então, vou fazer essa regra, essa lei. Então, vou fazer assim, ó, x mais 3, então, é claro, né, igual a f de x, que é igual a y. Então, se o x é 0, então vou colocar 0 para o x, mais o 3 igual a y, tá? Então, aqui nós temos que y é igual a 3. Pessoal, isso aqui eu estou fazendo f de 0, né? Ó, x igual a 0, então isso é f de 0. Então, f de 0 é igual a 3. Beleza? Então, aqui eu já tenho um par ordenado. Qual o par ordenado? Quando x for 0, o meu y é 3. Beleza? Esse é um exemplo que a gente pode estar fazendo aqui. Mas você poderia usar o 1 também, né? Se você colocar x igual a 1. X igual a 1 é você calcular f de 1. Beleza? Quem é o f de 1? É 1 mais o 3. Então, f de 1 vai ser igual a 4, beleza? Então, aqui você tem um outro par ordenado, x igual a 1, o y vai ser igual a 4, beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, ó, se você pegar então o x maior do que 1, vai ser igual a 2. Olha lá o que ele está dizendo, vai ser igual a 2. Então, você não vai ter nem que fazer cálculo aqui, pessoal. Se você pegar, por exemplo, maior que 1, então você vai... Claro que como é número real, você pode pegar 1, alguma coisa. Você pode pegar 1,5, né? Você pode pegar 1,8, mas a gente não vai fazer isso, né? Então, a gente vai pegar um número que seja inteiro, que é mais fácil para a gente trabalhar. Então, por exemplo, se você pegar
x igual a 2, ele é maior do que 1. Então, se você pega x igual a 2, você está calculando f de 2. Tá? Quem é o f de 2? É 2. Acabou. Ele falou que é 2. Não tem mais o que fazer. Se você pegar x igual a 3, x igual a 3 é o f de 3. Quem é o f de 3? É 2. Acabou. Tá? E se eu pegar o x igual a 4? X igual a 4 é você calcular f de 4. Quem é o f de 4? É 2. Acabou. Ele está dizendo aqui, ó, nessa regra, que se você pegar o x maior que 1, vai ser sempre 2. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, duas construções gráficas. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a representação gráfica de cada uma dessas leis que a gente acabou de falar. Ó. Essa figura que nós estamos apresentando aqui, a figura A, é a representação dessa daqui, ó. Colocar assim, ó, figura A, tá? A figura A vai ser a representação do x mais 3, beleza? Então, é essa ideia aqui, ó, figura A. Então, lembra lá, a gente tem até esse ponto aqui que nós encontramos, ó. Para o x igual a 0, o y vai ser igual a 3. É esse pontinho aqui, ó, que nós temos, ó. 0 para o x, 3 para o y, beleza? Como o b, a gente sabe que o b aqui é 3, pessoal, é exatamente onde vai cortar o eixo y, ok? Então, nós temos aqui aonde vai cortar o eixo y, que é no x igual a 0 e o y igual a 3. Uma outra que nós temos aqui é aonde a gente vai cortar o eixo x, que é aqui, ó, exatamente nesse pontinho. Que pontinho é esse? É o ponto menos 3 e 0. Aqui, é claro, eu não fiz aqui a representação do número negativo, mas se você pegar f de menos 3, só colocar ali, né, pessoal? Menos 3 mais 3 dá quanto? Dá 0. Que ponto é esse? Esse é o ponto menos 3 e 0. Exatamente esse que está sendo representado aqui. Então, essa reta representa a primeira condição da minha função. Lembrando que aqui a gente não está colocando ainda o gráfico da função f de x, tá? Eu estou falando separadamente de cada uma das condições. A segunda condição, pessoal, é essa figura C que está sendo apresentada aqui para vocês, tá? Então, o que nós comentamos aqui, ó, é a figura C que está sendo representada. Perceba que para quaisquer valores que eu pegar aqui, ó, no caso, vai dar uma função igual a 2, tá? Então, o f de x vai ser igual a 2. Então, qualquer valor que eu pegar aqui no x vai ser igual a 2, beleza? Sempre vai ser igual a 2. Então, por isso que eu tenho uma reta que é paralela ao eixo x. Agora, pessoal, eu quero fazer duas observações acerca desse gráfico A e do gráfico C, tá? Da figura C que nós apresentamos aqui. Por quê? Existe uma limitação dos valores do x que você vai utilizar. Como, por exemplo, aqui na figura A, nós falamos que ele vai utilizar valores menores igual a 1, tá? Então, o x menores igual a 1, você vai pegar aqui, ó, exatamente apenas até o 1, ó. Então, esse pontinho aqui para cá, ó, você só vai usar o x tendendo para menos infinito, beleza? Então, a gente vai ter que utilizar a partir deste ponto para menos infinito. Então, a gente só usa isso aqui, ó. Esses são os valores do x que nós vamos estar utilizando. Então, a gente tem que limitar esse gráfico. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse gráfico aqui vai ser a partir do 1, só que lá não tem o sinal de igual. Então, a gente vai colocar uma bolinha aberta e vamos utilizar, então, todos os valores, ó, tendendo para mais infinito, ok? Então, a gente tem que fazer essa representação gráfica corretamente. Então, como é que vai ficar esses gráficos? Olha lá, com as limitações, né? Então, nós temos aqui a figura B, então está representando essa primeira condição, ó. A figura B representa a primeira condição, é x mais 3, mas eu estou utilizando o valor do x igual a 1, tendendo para menos infinito, beleza?
porque eu só vou usar valores menores ou igual a 1. Ok? Essa outra condição é a figura D. Então, essa representa a figura D. O que ele está falando? Que eu vou pegar aqui, ó, bolinha aberta no 1, porque o 1 não me interessa, porque não tem sinal de igual, para mais infinito. Ó. Eu só vou usar esses valores do x. Por isso que a representação gráfica tem que ser feita dessa maneira. Olha lá, ó, bolinha fechada aqui no 1, então a minha reta ela não vai tender aqui para mais infinito, vai ser a partir desse pontinho aqui. E a mesma coisa acontece neste outro gráfico, beleza? Então tem que colocar a bolinha aberta, tendendo aqui para mais infinito, mas é claro que é sempre o y igual a 2, ok? Eu só não vou ter o igual para x igual a 1, tá bom? Porque senão cai na primeira condição. Então a gente tem que pegar esses detalhes, tomar cuidado com esse tipo de exercício, tá? Lembrando aqui que eu só fiz a representação individual de cada condição. Agora, a representação gráfica da função f de x, pessoal, é esse outro gráfico, tá? A gente tem que pegar essas duas interpretações e colocar num único plano cartesiano. Colocando no único plano cartesiano, aí eu tenho a representação gráfica da função f de x que nós definimos ali no exercício, né? Que foi dado no exercício para a gente. Então, esse é o gráfico da função f de x. Uma outra coisa que o exercício pede é localizar a imagem da minha função. A imagem da minha função, pessoal, é todos os valores do y que eu estou utilizando, tá? Então, você percebe aí que, olhando para o gráfico, o valor do y, ó, aqui é bolinha fechada, não é isso? Então, você vai usar o valor do 4 e tendendo para menos infinito. São todos esses valores aqui que você vai utilizar na sua imagem, ok? Então, você está utilizando todos esses valores do y. Então, a gente vai escrever o seguinte, ó, a imagem da minha função f é o y, tal que o y pertence aos reais e o y é menor ou igual a 4, ou representando por intervalo através de colchetes. Então, quando eu falo de imagem, eu falo de todos os valores do y que eu estou utilizando. Professor, mas essa bolinha aberta aqui, ó, ela implica em algum problema na minha imagem? Não, não implica na minha imagem. Isso aqui só implica no seu domínio, beleza? Que você não está utilizando o 1 no x, mas não quer dizer que você não esteja utilizando o 2 que está sendo colocado aqui para o y. Porque qualquer valor que você pegar maior do que 1, você vai ter o 2 como imagem, beleza? Então, dentro da imagem da minha função, eu estou utilizando o 2. Então, por isso que eu escrevo y menor ou igual a 4. Bom, pessoal, para esses exercícios agora, nós temos o seguinte, ó. Para cada caso a seguir, obtemos uma sentença aberta que defina a função dada pelo seu gráfico, tá? Então, a gente vai ter aí a função que define a construção desse gráfico. Bom, se o gráfico aqui é uma reta, então a gente sabe que essa reta tem a característica f de x igual a x mais o b, beleza? Então, essa é a característica da função afim, a função do primeiro grau. Ou você pode escrever também como y igual a x mais b, sem problema nenhum, tá? Bom, pessoal, uma coisa que é bem importante aqui, eu estou visualizando onde o meu gráfico está interceptando o eixo y. Se ele está interceptando o y no 7, então eu sei que o 7 é o b. Então, você já encontrou aqui, ó, o valor do B, tá? O B vai ser igual a 7. Pessoal, é claro que existem outras maneiras de você fazer a construção aqui, né? Determinar a função desta reta, tá? Mas isso você aprende na geometria analítica. Então, aqui nós vamos utilizar um caminho bem simples, que é utilizar a tangente, uma vez que ele me deu o ângulo de inclinação desta reta. E a gente aprendeu que para determinar o coeficiente angular,
que é o valorzinho do nosso A, ó, coeficiente angular é o A, beleza? Basta você fazer a tangente do ângulo que está sendo formado aqui. E a gente percebe que é um ângulo notável, tá? Lembrando lá, ó, sempre do eixo X até tocar na reta. Então, a inclinação da minha reta aqui, o nosso alfa é 60 graus. Então, basta nós calcularmos a tangente de 60 graus. Como 60 graus, eu já falei, é um arco notável, então nós temos que a tangente de 60 vai ser o quê? Igual a raiz de 3, beleza? Só lembrar da nossa tabelinha, tá? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é igual a 1 e a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, a raiz de 3, pessoal, é o nosso A, é o nosso coeficiente angular. Então, a nossa função f de x, que determina a construção gráfica que está sendo representada aqui para a gente, é o A igual a raiz de 3, x, mais o B, que é o 7. Então, essa é a resposta para esse exercício. Então, nós encontramos aqui a função que determina essa reta, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, na letra B, só que a gente, claro, vai tomar um cuidado, tá? Eu já vou falar para vocês qual. Bom, primeiro passo, você já está vendo aqui onde o seu gráfico está interceptando o eixo Y. Então, você já tem o B igual a 5, tá? Então, lembrando, f de x é igual a x mais b, ou simplesmente y igual a x mais b, tá? A gente já achou o b. O problema agora é encontrar o valor do a, que é o coeficiente angular. Só que aqui a gente vai tomar um cuidado, tá, pessoal? Porque, ó, é sempre do x em direção à reta no sentido anti-horário até tocar no gráfico. Então, na verdade, o ângulo que você quer é esse aqui, ó. É este ângulo alfa. Tomar cuidado para não calcular a tangente de 30, senão vai estar errado, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Bom, mas é fácil determinar esse alfa, né, pessoal? Como aqui é uma meia volta, a gente sabe que meia volta é 180 graus. Então, 180 menos o 30, então a gente tem que o alfa é igual a 150 graus. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. Então, a gente precisa descobrir, então, a tangente de 150 graus, que será o nosso coeficiente angular. Bom, um arco de 150 graus, pessoal, é importante você lembrar das aulas de trigonometria, tá? Bom, se você pegar o nosso ciclo trigonométrico, fazer aqui só um esboço aqui. Então, a gente tem o arco de 30 graus e o arco de 150 graus que está aqui, ó, desse lado, ó. Então, aqui, ó, no segundo quadrante, nós temos o arco de 150 graus. Então, o 150, ele é o simétrico de 30 graus, beleza? Como a gente está falando de tangente, a tangente é uma reta, né? Ó, tá tangenciando o nosso ciclo trigonométrico, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? Então, você tem aqui, ó, o arco de 30 graus, a tangente de 30 vai ser a raiz de 3 sobre o 3, beleza? Então, esse comprimento aqui a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3 para o arco de 30 graus. Quem vai ser, então, o arco de 150 graus? Ele vai estar, ó, tangente, pegando o valor da tangente aqui embaixo, ó, então é a parte negativa. Então, você tem aqui, ó, menos a raiz de 3 sobre 3, porque ele é simétrico ao arco de 30 graus. Então, a gente sabe que a tangente de 150 graus ele é igual a menos a tangente de 30. Se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 150 é menos a raiz de 3 sobre o 3. Assim, a gente consegue escrever, então, a nossa função é f de x igual a menos, né, raiz de 3 sobre 3, mais o b, que é igual a 5. Então, vamos colocar aqui, ó, mais o 5. Beleza? Então, essa aqui é a resposta para a nossa função.
Então, da letra B. Vamos lá, pessoal, mais um exercício. Nós temos aqui, ó, obtenha as coordenadas do ponto A. Bom, o ponto A aqui, pessoal, lembrando aí, né, para o ordenado. Então, nós temos aqui um valor para o x do A e temos um valor para o y lá. Então, a coordenada deste ponto vai ser o nosso xa e o nosso ya, ok? Bom, como eu vou descobrir essa coordenada? Como que eu vou descobrir as coordenadas desse ponto A? Primeiramente, pessoal, nós vamos encontrar a equação da reta, ou melhor, a função que representa essas retas, pois elas possuem um ponto em comum, tá? Se elas possuem um ponto em comum, aí basta eu igualar essas duas funções e encontrar o valor do x e do y, tá? Então vamos aqui primeiro observar as informações que nós temos. Ó, esta reta aqui, por exemplo, eu vou chamar de reta T, tá? Quais são as informações que eu tenho acerca da reta T? Eu tenho a coordenada deste ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então eu tenho o ponto B, que é a coordenada 4, 4. Beleza? E tem uma coordenada também, que é 1 para o y, né, no caso, e 0 para o x. Eu vou colocar aqui, ó, ponto C. E tem um ponto C, que é 0 para o x, 1 para o y. Bom, pessoal, lembrando que o formato da equação da reta é ax mais o b, beleza? Como nesse caso aqui a gente já sabe onde está cortando o eixo y, que é exatamente no 1, então a gente já tem um valor do b. Então eu tenho que o b, neste caso aqui, ó, o b é igual a 1. Bom, então eu preciso encontrar qual vai ser o valor do a. Pessoal, é bem simples, ó. Se eu tenho aqui, ó, y igual a x mais quanto? Mais 1, que é o valorzinho do b. Bom, eu conheço o ponto B. O ponto B é 4, 4. O que significa isso? O x é 4 e o y também é 4. Então, eu vou substituir aqui, pessoal. Ó, y é igual a 4, igual a A vezes o x. O x quem é? O x também é 4, mais 1. Ok? E aí eu copio mais 1. Agora pronto, agora é só isolar o valorzinho do A, pessoal. O 1 está somando, né, no caso, vai subtraindo 4. Então, 4 menos 1 igual a A vezes 4, que é 4A. Então, 4 menos 1 é 3. O 4 vai passar dividindo. Então, eu tenho que o A é igual a 3 quartos. Então, a função, ou a equação desta reta, né, nós temos que vai ser 3 sobre 4 A mais o B, que é 1, mais o B, beleza? Então, essa é a função da reta T, é a equação da reta T, beleza? Agora, vamos pensar nessa outra reta, que eu vou chamar de reta R, tá? Vamos ver, então, as informações que nós temos acerca da reta R. Como é uma reta, o princípio, tá, pessoal, vai ser o mesmo. Você tem y igual a x mais o b. Então, quais são os pontos que eu tenho? Vou chamar aqui de ponto. Esse aqui eu vou chamar o ponto D. E esse aqui eu vou chamar de ponto E, tá? Então, eu tenho um ponto D, que é a coordenada 0 e 4. E o ponto E, que é a coordenada 4 e 0. Bom, 0 e 4, lembra lá, pessoal, isso aqui é onde está interceptando o eixo Y. Então, daqui, ó, você sabe o que o B é igual a 4. Sabendo disso, a gente pode fazer igual a gente fez lá na reta T. Nós temos, então, Y igual a x mais o B. Eu vou pegar o ponto E, que você tem o x igual a 4 e o y igual a 0. Então, vou colocar y0 igual a vezes o x, que é 4, mais o b, que também é 4.
4 vai passar subtraindo, ficou igual a 4A. O 4 passa dividindo, então menos 4 dividido por 4 é igual a A. Então, você tem que o A é igual a menos 1. Bom, se o A é menos 1, pessoal, a gente pode vir aqui então, e essa lei vai ficar como? O A é menos 1, então vai ficar menos o x mais o B, que é 4. Bom, então nós temos aqui a informação menos x mais 4, que é a função da reta R, e nós temos a reta T. Bom, esse ponto A, como é um ponto comum, é o que eu falei para vocês. Agora nós vamos pegar a função, as duas equações que nós temos, e vamos igualar. Então nós temos ali 3 quartos de x mais 1. Deixa eu arrumar aqui para vocês, né? Que na verdade aqui o A a gente encontrou, né? Então, na verdade, aqui é x, tá, pessoal? Deixa eu só arrumar. Bom, 3 quartos de x mais 1 igual a outra função que nós encontramos, que é menos o x mais o 4. Menos o x mais o 4. Bom, como nós temos aqui dois valores do x, né? No caso, nós temos o valor do x, então nós vamos tentar encontrar o valor de x. Então, nós temos 3 quartos de x mais o x é igual a 4 menos 1. Beleza? O que eu fiz aqui? Ó? O x está negativo, passei somando, então ficou mais x. 1 estava somando, foi subtraindo. Bom, aqui nós vamos fazer a voltinha. Ó, 4 vezes x, 4x, mais o 3x. Então, nós temos 7x. Copia quem está embaixo. Isso é igual a 4 menos 1, que é o 3. Beleza? Bom, então vamos isolar o x. O 4 passa multiplicando, o 7 passa dividindo. Então, x é igual a 4 vezes 3, 12. 7 passou dividindo sobre o 7. Então, pessoal, essa coordenada xa é 12 sobre o 7. Beleza? Ah, professor, mas e o y? Como é que eu faço? Eu tenho que encontrar o valor do y também. Pessoal, sem problemas nenhum. Como você já encontrou este ponto, que é 12 sobre 7, você pode usar qualquer uma das funções que você encontrou e substituir o x. Qualquer uma. Vamos pegar essa daqui, ó. Menos x mais o 4. Ok? Isso aqui é igual ao y, né? Que é a função. No lugar do x, nós vamos colocar o 12 sobre o 7 que nós encontramos. Aqui é menos por causa da função, tá? E aí vamos continuar. Mais o 4 é igual a y. E vamos isolar. Isolar não, o y já está isolado, né? Agora é só resolver isso aqui, ó, pessoal, fazendo a voltinha. Então, fazendo a voltinha, 7 vezes 4, 28. Aí nós vamos fazer menos o 12, tá? Por causa do sinal aqui, ó, menos 12. Então, 28 menos 12, 16, copia quem está embaixo. Isso aqui é o nosso y, 16 sobre o 7. Então, voltando aqui, a coordenada do nosso ponto do y, né? No caso aqui, a coordenada y do nosso ponto A vai ser o 16 sobre o 7. Beleza? Então, respondendo aí quais são as coordenadas do ponto A, nós temos o x, que é 12 sobre o 7, e nós temos o y, que é 16 sobre o 7. Beleza, pessoal? Então, para fazer esse tipo de situação, precisamos analisar quais são as informações que nós temos aí acerca, né, do nosso gráfico, tá bom? Importante dominar os coeficientes linear e angular, ok? Bom, aqui, pessoal, eu só vou fazer uma recordação para vocês, né, uma lembrançazinha, porque acerca da função afim, nós também vamos fazer análise de sinal, né? Nós aprendemos a fazer análise de sinal lá para equações do tipo ax mais b, né?
Então, nós aprendemos a fazer uma análise de sinal para essa expressão. Então, nós vamos estender essa ideia para o conceito de função. Mas, para quem assistiu às minhas aulas, já percebeu que eu trabalhei já a ideia de análise de sinal com o conceito gráfico, tá? Com o conceito de função. Então, nós teremos a nossa raiz, tá? Quem é a nossa raiz? É onde o gráfico corta o eixo x, que nós vimos agora que é o menos o b sobre o a, tá? Isso significa isolar o valor do x, ou seja, é o y igual a zero. Então, nós vamos fazer y igual a zero, isolar o x e vamos chegar em menos b sobre a. Essa é a raiz, é aonde o seu gráfico vai cortar o eixo x, beleza? E aí, como nós vimos aqui na representação gráfica, nós temos que o nosso gráfico será crescente se o a maior que zero, então é esta a inclinação. Será decrescente, então será esta a inclinação, beleza? E aí, ó, graficamente, você já começa a perceber, pessoal, ó, que valores que você pegar aqui, ó, maiores do que o x, você vai ter valores positivos para o y, beleza? Agora, se você pegar valores menores do que o x aqui no caso é a nossa raiz, né, pessoal, é o menos o b sobre o a, o seu y, ó, será negativo, beleza? Então, você terá y menor que zero. Então, isso aqui nada mais é do que a análise de sinal que a gente já aprendeu. Então, se você pegar menos b sobre a, se o seu x for igual a menos b sobre a, você tem um valor igual a zero. Maior que a sua raiz, você tem valores positivos. Menor do que a sua raiz, você tem valores negativos para o y. E aqui tem aquele macete, onde a gente vai mostrar ali na frente, né? Que era uma tabelinha que você fazia assim. Aqui você tem a sua raiz, que é o menos o b sobre o a. E o macete é o cama. O que é isso? Quer dizer, sinal contrário de a, mesmo sinal de a. Como aqui o a é positivo, então o que você tem? Para o lado esquerdo é negativo, que é sinal contrário de a. E lado direito é positivo, mesmo sinal de a. Ok? Você percebe que isso também acontece aqui, pessoal. Ó. Aqui é a sua raiz, que é o nosso x, que é o nosso menos o b sobre o a. Só que a reta ela é decrescente. Então, nós temos o quê? Se nós pegarmos valores maiores do que a nossa raiz, nós teremos y o quê? Menor que zero. Ó. É aqui onde está tocando o gráfico. Esses valores, esses pontinhos aqui em cima do gráfico, quer dizer ó, que ele tem valores do y negativo. Está pegando a parte de baixo do gráfico, ok? Agora, se você pegar valores maiores do que a raiz, olha lá, o seu y é positivo. Tá percebendo que o pontinho que está representando aqui no gráfico possui um y positivo. Possui um y positivo. Mas aqui a regrinha é a mesma, pessoal. Ó, é o cama, tá? Então, esse a é negativo, é menor que zero. Então, do lado esquerdo é o contrário, então é positivo. Lado direito é o mesmo, então é negativo. Então, isso aqui é a análise sinal que nós já aprendemos, estamos revisando, trazendo essa ideia aqui para o conceito de função. E como eu disse para vocês, olha lá, então aqui nós temos o sinal de AX mais o B, que nada mais é do que a nossa função afim, a nossa função do primeiro grau, tá? Então, aqui está dizendo o que significa cada uma dessas nomenclaturas, que o CA quer dizer que são o sinal contrário de A, e o MA quer dizer que é o mesmo sinal de A, beleza? E aí a gente faz esse quadro de sinais para o estudo das inequações, que é muito importante. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.